dia, meninos, boa tarde, né? Boa noite, eu não sei que hora que você vai estar aí vendo essa aula, assistindo essa aula. Vamos para mais uma aula de história, nós vamos bater um papo aqui. A gente vai terminar aquele assunto que a gente teve na aula passada, né? Aí a gente teve para que serve a história e hoje a gente vai discutir sobre a ciência histórica. Será que a história é uma verdade? Poxa, essa é a pergunta que eu fiz. Será que a história é uma verdade? Vamos lá então, pessoal, conversar sobre isso e vamos ver como é que funciona. Pessoal, vou fazer uma pergunta simples para vocês, né? O que é real na sua vida? O que realmente você pode dizer que aconteceu? O presente, o passado ou o futuro? O que é o real? Real. O que é real mesmo? O presente, o passado ou o futuro? E aí? Me explica esse negócio. Uai, professor, eu não estou entendendo o que o senhor quer falar. Não, eu quero saber. O que é real, real? O que na sua vida é real, é palpável? O que é? O futuro? Não é palpável, você não sabe o seu futuro, não sabe o que vai acontecer, então descarta o futuro. Aí o cara fala assim, então tá, o que eu posso dizer que é mesmo é o presente. Tudo bem, o presente, ele é real, mas ele está acontecendo. Ele só fica real quando ele deixa de acontecer, porque aí você pode contar o que aconteceu. A única coisa real na sua vida é o passado. A única coisa que você pode falar para alguém é o que aconteceu. A única coisa que existe palpável é o seu passado. E aí é que está agora a história, toda a parada, né? Se você não concorda, comenta aí, professor, pergunta, mas fica à vontade. Cara, mas o que é real na sua vida? O presente, o passado ou o futuro? É o passado. Essa é a única coisa que você tem como contar para alguém, né? Porque o presente ele é o contínuo tempo, ele vai embora, né? E aí o que rola? O que é real? Qualquer pessoa que vai falar alguma coisa tem que falar do que é real. Eu não posso dizer o que está acontecendo nesse momento, no presente, que eu estou falando a única coisa que é real é que eu sei que eu comecei a aula e fiz uma pergunta para vocês. É a única coisa que dá para me contar. Eu não sei de agora para frente, no meu presente, o meu futuro, eu não sei o que vai rolar. Sacou então o que é real na sua vida? É o passado. É a única coisa que vai ter ser como palpável, você tem como contar para alguém. E aí é que está agora a nossa grande parada, beleza? Então, o que tem como contar para alguém é o seu passado. Pegou esse ponto? Vamos filosofar mais um pouco. Saca só essa parada. Se então o seu passado é real, aí vem aquela questão que eu falei na outra aula. Será que a história é uma verdade? O seu passado é uma verdade? E aí, o que você acha? Pô, professor, mas que caramba, né? Você hoje está filosófico, né? Mas olha só, o seu passado é uma verdade? Aí você vai falar assim, mas se ele é a única coisa real da minha vida, ele é uma verdade. Ele não é uma verdade. O seu passado é uma interpretação que você tem do que aconteceu. Vamos dar um exemplo para vocês. Nós podemos perguntar para os alunos o que teve na aula ontem, né? Ou então você pode falar isso numa festa que você foi, embora não possamos aglomerar. Mas vamos dar um exemplo que a gente foi numa festa. Vamos lembrar das épocas das festas. Todo mundo foi na festa. Acontece um fato de um indivíduo, né? Eu gosto muito desse exemplo, tropeçar e molhar uma outra pessoa, principalmente mulher, né? Nossa, aquele cara vai com bebida, tropeça e molha uma mulher. Nossa, cagada, né? Isso aí vai dar comentário pra caramba, com certeza. E aí o que acontece? Todo mundo está no mesmo lugar, vivendo o mesmo fato. Sacou? Aquele mesmo lugar, aquele mesmo fato é real. Sabe por que eu falo para vocês? Todo mundo vai contar a história certinha do que aconteceu no dia seguinte. Vai ser a mesma coisa. Mas vai ter um fulano
que vai falar assim, não, ele não tropeçou, foi o cara lá que passou a rasteira nele e ele caiu. Outra fulana vai falar, nada, aquela menina que estava dando em cima do outro, que aí ela foi para cima do cara. O outro vai falar, não aconteceu isso não, ele tropeçou, né, e caiu. O outro vai falar, mentira, ele já tinha falado para fulano, que queria molhar a menina por causa disso. Aí o outro vai falar isso. E agora? O que aconteceu de verdade? E aí? Aquilo lá foi real? Qual que é a verdadeira história? Ponto. Vamos todos, hipoteticamente, pegar uma máquina do tempo. Saca só essa parada, nós todos. Vamos então sermos apenas energia e vamos ficar observando os fatos e depois nós voltamos para o mesmo ambiente e vamos o quê? Explicar o que a gente viu. Nós vamos contar a mesma história? Não vamos. Vai ter interpretações diferentes. Isso é a mesma coisa com a história, tá? A ciência histórica não é uma verdade. Nem pode ser. Sabe por que ela não é uma verdade? Porque ela é uma interpretação dos fatos, né? O historiador, né? Ele olha para o passado para interpretar o presente, para fazer o presente, né? Ela interpreta os fatos passados. O historiador por meio do seu viés. Então, ela não é uma verdade. Não podemos dizer que a história é uma verdade, porque senão os primeiros historiadores estava todo mundo escrevendo a mesma coisa até hoje. A história ela remete ao presente, lembra da aula passada? Então, à medida que o presente me exige, eu busco no passado. À medida que o presente muda de novo, eu busco no passado. E cada vez que eu faço essa busca, novas interpretações do passado são construídas. Eu volto a interpretar o passado de novo, tá? A gente pode filmar aquela festa e colocar uma câmera. À medida do tempo, fatos novos vão surgir. E o que vai acontecer? Pessoas vão dar novas interpretações ao mesmo fato da festa, que é do copo caindo. Aquilo vai sendo levado ao tempo. Então, à medida que as coisas vão evoluindo, novas coisas surgem, novas informações, né? A gente pode pegar uma festa que aconteceu e entregar para o historiador e ele vai tentar buscar informações daquilo ali, vai tentar pegar as pessoas que viveram aquilo ali e tal. E aí é que está a grande questão. Então, professor, a história não é uma verdade? Então a história é uma ficção? É uma literatura? Ela é uma mentira? Tá? A história não é uma mentira. Ela não é literatura e ela não é a ficção. História é uma ciência. Pá, mas aí o cara fala, mas como assim? Você acabou de me dizer que não é verdade, você vai me deixar doido, professor. Não, ela é uma ciência, tá? A gente vai ver que a história, tem até um linguista muito interessante, trabalha com linguística, com hermenêutica e tal, chama Paul Ricoeur. Ele fala que o historiador, ele realmente não consegue explicar o que aconteceu realmente. Ninguém vai conseguir, porque cada um interpreta, porque existe a interpretação daquele momento. Só que o historiador ele tem outro viés, ele é um cientista. E o cientista ele busca por meio dos métodos fiéis a quê? A busca da verdade. Tá? Então a história não é uma mentira. Ela sempre busca a verdade. Ela não é uma ficção, porque ficção é um invento. O historiador não inventa o passado. Ele sempre busca por meio dos fatos, dos objetos, das fontes, a verdade. Da teoria, a verdade. Então o historiador ele vai contar alguma coisa sempre buscando a verdade. Ele não pode mentir, não pode falsear, ele não pode brincar, ele tem que descobrir a verdade. Ele tem que chegar lá na verdade histórica. Tá? E aí é que está a grande questão. O que vocês escrevem, vocês leem nos livros, que vocês percebem, que vocês fazem tudo, não é realmente uma verdade, não tem como saber. Mas ela é uma busca da verdade.
uma busca fiel e muito profunda de tentar entender essa verdade, entender esse fato. Por quê? Novas formas, novos objetos aparecem para explicar esse fato e essa verdade. Entendeu? Então nós vamos entrar dentro desse processo para poder explicar a história. Bom, pessoal, a história então, ela tem todo esse rol de coisas, tá? Que nós temos que buscar essa verdade. Dentro disso então, o historiador ele vai então estar focado no quê? Nos resquícios do passado, nas fontes, naquilo que tem do passado. Como que você procuraria escrever alguma coisa de história? Você não pode mentir, tá? Eu vou procurar pessoas que viveram o momento. Cara, mas se você estiver fazendo uma pesquisa de 3.000 anos antes de Cristo, 1700 e pouco, igual eu pesquiso, todas as minhas pesquisas da minha vida, praticamente todas, eu trabalhei com 1700, século XVIII, né? Não tem uma alma viva, até os ossos viraram pó. E aí, como é que eu fiz minha pesquisa? Eu fui o quê? Buscar nos resquícios do passado tudo aquilo que aconteceu. Como que rolou tudo aquilo? E aí eu fui buscar em quem? Documentos oficiais, aqueles documentão, todo cheio de coisas, né? Eu vou deixar um documento aí do que eu pesquiso, vou ver se eu consigo achar um aí na internet, vou deixar uma foto aí, vocês vão ver. Eu consigo pegar por meio de mapas antigos, objetos, tá? Imagens, quadros, iconografias, né? Eu posso pegar em várias, arquitetura, memórias que vêm com o tempo, tem várias e várias coisas. E aí, com todos esses objetos que eu posso alcançar, eu consigo montar aquele passado. Tá? Eu consigo montar. Ao mesmo tempo, eu leio outros historiadores que escreveram sobre o momento, eu me intero de tudo aquilo e construo a minha narrativa histórica, buscando a verdade. Eu não invento, eu não minto, eu não faço nada. Eu busco a verdade, tá? Então, pessoal, então a história, ela é o quê? Ela é uma ciência, porque ela tem método e ela busca a verdade. Ela está atrás de tudo isso. Ela quer tudo isso, né? Então ela entende dessa forma o jeito da gente poder estar tratando os objetos e as fontes históricas, né? Então a história, ela tem toda essa conotação, tá? Ela tem todo esse viés, tá? E assim, o que vocês estão estudando não é uma mentira. O que vocês estão estudando não é algo que não existe. É algo que o historiador buscou, que o historiador quis, não é uma mentira, ele buscou sempre a verdade. As narrativas mudam com o tempo, novos fatos, novos objetos vão surgindo, tá? Novas fontes, né? Novas coisas, novos olhares, né? Para aquele fato, né? E eu mesmo, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu contestei historiadores que tinham uma visão tal e eu tinha uma visão tal, né? E aí eu fui, né? Batendo ali, batendo aqui, com meio de fontes, eu refutei os caras que tinham a verdade. Eu criei uma outra verdade. E porque a história ela é um rio. E aí todo mundo vai colocando nesse rio as interpretações. E assim esse rio caminha. Tá? Então a história tem toda essa conotação, tem todos esses objetos para a gente poder entender. Então a história ela busca tudo isso, pessoal. Ela quer tudo isso. Ela entende dessa forma. Como que a gente vai, então, escrever a história? Então, não se escreve história de qualquer jeito, não se escreve história sem ter esses objetos da verdade, tá? E sem ter fontes palpáveis. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa, estava certo que eu iria encontrar informações fantásticas. Se aventavam-se no universo dos idos dos anos 50 e 60, né? As pessoas que vinham no Nordeste eram vendidas para fazendeiros. E aí eram maltratadas e tal. E aí eu fui fazer uma pesquisa com os nordestinos que vinham nesse lugar. E aí eu fui falar com os caras. Vou ter várias histórias. Quem disse que um me contou alguma história ruim? Eu fiz na cidade de Quirinópolis. Ninguém.
Ninguém falou nada. Quando eu estava com o microfone ligado, a câmera e o negócio ligado, eles não falavam nada. Quando eu desligava o microfone, eles falavam tudo. Pô, velho, mas professor, mas se é verdade, por que você não colocou? Porque eu não posso, eu não sou jornalista. Não posso inventar. O jornalismo faz. Ele tem umas fontes lá, ele diz que me disse, ele escreve o que ele quer. Historiador não pode. Aí o que o historiador tem que fazer? Entenda bem. Aí o que acontece, pessoal? Veja bem. A história, então, eu então fui procurar. Como eu não tinha fonte física para mim poder contar, eu não pude contar essa história. Eu tive que contar outras coisas. Eu só pude contar aquilo que eu coletei do passado. Aquilo que os caras falaram sem ter escrito e sem estar correto, eu não pude coletar. E aí, infelizmente, a minha pesquisa foi para outro rumo e aquilo que eu me propus ao início fazer, fez. Professor, mas é uma verdade, por que você não colocou? Porque eu não tinha provas. Porque o historiador só busca por meio de quê? De fontes. Eu não tinha fonte fidedigna para dizer aquilo. Eu não tinha, então eu não poderia fazer, tá? Porque eu busco a verdade. E se eu colocar algo que eu não tenho algo para respaldar aquela verdade, eu não posso colocar no meu texto. É errado, é antiético, não é ciência. Aí eu passo a fazer ficção e não ciência. Entendeu como é que é importante a história? Como a história é firme e boa nesse propósito? Agora eu quero que você escreva aí nos comentários da turma, né? Por que a história é uma ciência? Por que a história é uma ciência? Por que ela remete a tudo isso? Né? Eu expliquei isso para vocês agora, né? Por que a importância da história e ela é uma ciência? Então você faz todo um hallzinho aí, escreve para mim e a gente vai para a próxima aula. Na próxima aula a gente já vai estudar as sociedades primitivas e outras coisas, para a gente começar a entender essa saga humana, como que o homem evoluiu de lá para cá, como que o homem veio, como que o homem se portou, como que o homem está presente de lá para cá. Valeu, galera, até mais para vocês, fui!